Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre o dia em que todos os presos do Brasil foram soltos. Todos os presos provisórios, definitivos, hediondos, primários, reincidentes foram colocados em liberdade. Isso se refere ao julgamento daquela medida cautelar na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, que foi julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, o STF, sob relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello. Essa decisão ocorreu no ano de 2015, foi numa quarta-feira que surgiu essa decisão foi tomada pelo STF e naquele julgamento a mais alta corte do Brasil, do judiciário brasileiro, decidiu que o sistema prisional, o sistema penitenciário tem, na verdade, um estado de coisas inconstitucional, que é inconstitucional tudo isso que temos no sistema prisional: superlotação, violação da dignidade da pessoa humana, superação de prazos, a não realização de audiências de custódia e tudo mais que ocorre nesse sistema prisional brasileiro. Portanto, foi uma decisão do Tribunal Pleno do STF em 2015, reconhecendo nessa medida cautelar da ADPF 347, portanto, uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, que temos um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. E como vocês sabem, uma ADPF faz parte do controle concentrado de constitucionalidade. Talvez você já tenha estudado isso na faculdade, caso você seja estudante de direito. É algo que os professores de constitucional falam bastante, que a ação de controle concentrado de constitucionalidade, como a ADPF, como a ADIM, tem eficácia contra todos, força vinculante. E nesse caso, nesse julgamento, portanto, que foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional, reconheceu-se que o sistema prisional viola normas básicas, viola a Constituição e, portanto, todos os presos do Brasil foram colocados em liberdade. No dia seguinte, isso foi decidido numa quarta-feira, no dia seguinte, em 2015, todos os presos foram soltos. Talvez você se lembre como foi no Jornal Nacional. Isso aconteceu um pouco antes do Jornal Nacional, essa decisão do STF. E no Jornal Nacional, William Bonner falando que todos os presos do Brasil seriam colocados em liberdade. Hoje, a gente tem um pouco mais de 700 mil presos no Brasil. O Brasil tem 720, 725 mil presos, um pouco mais, um pouco menos. A última pesquisa demonstrava 726 mil. Mas, naquela época, em 2015, já tinha centenas de milhares de presos. E você com certeza se lembra daquele dia em que essas centenas de milhares de presos, por qualquer crime, não interessa qual era a condenação, todos foram colocados em liberdade no dia seguinte e só se falava sobre isso nos jornais. Você se lembra disso? Com certeza não. E você não se lembra porque isso nunca aconteceu. Se isso tivesse acontecido, seria algo marcante. Tão marcante como, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em que todos lembramos onde estávamos naquele momento. Mas quanto a isso que eu acabei de falar, essa liberação em massa, esse desencarceramento em massa, isso jamais aconteceu. Eu não estou criticando, falando que tem que soltar todo mundo antes que alguém critique, antes que alguém diga que eu estou propondo a soltura imediata de todos que foram condenados. Não estou falando nada disso. O que eu quero demonstrar aqui é o seguinte: nessa decisão da medida cautelar na ADPF 347, o STF, repito, a mais alta corte do judiciário brasileiro, reconheceu o estado de coisas inconstitucional, reconheceu que o nosso sistema prisional viola a dignidade da pessoa humana, viola convenções e tratados internacionais, viola a Constituição Federal. E isso foi decidido em um dia e no outro dia nada aconteceu.
Continuou tudo do mesmo jeito que estava. Todos os presos continuaram no mesmo lugar. Imagine alguém informando a eles: olha, ontem o STF reconheceu que há um estado de coisas inconstitucional, que tudo isso daqui, esse sistema prisional, é inconstitucional, porque na prática está violando a legislação, está violando a Constituição. Só que não aconteceu nada, não teve nenhum efeito prático. No dia seguinte a essa decisão do Tribunal Pleno do STF, ministros que votaram reconhecendo esse estado de coisas inconstitucional, denegaram habeas corpus em revogação de prisão preventiva, em pedido de relaxamento de prisão ilegal, negaram pedido de progressão de regime, alguns argumentando que não tinha implementado o requisito subjetivo, não passou no exame criminológico, enfim, não mudou nada. Os mesmos ministros que, num dia, falaram que havia um estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, no outro dia mantiveram muitas pessoas nesse mesmo sistema prisional, denegaram habeas corpus que soltariam essas pessoas. Em situações limítrofes de furto, por exemplo, mantiveram essas pessoas presas naquele sistema prisional que um dia antes o STF falou que era inconstitucional. E também deixaram de deferir livramento condicional, progressão de regime, argumentando que não cumpriu o requisito subjetivo, não passou no exame criminológico, sendo que a lei de execução penal não exige mais o exame criminológico para progressão de regime. Basta ler o artigo 112 da lei de execução penal. Ou seja, os mesmos ministros, num dia, reconhecem o estado de coisas inconstitucional. No outro dia, continuam mantendo ali no sistema prisional, por eles caracterizado como inconstitucional, aqueles que estão presos preventivamente, que já implementaram o prazo para alguns direitos na execução penal, enfim, e várias outras situações. Nesse pedido cautelar, havia 8 pedidos, na verdade, seriam 8 pedidos de cautelar nessa ADPF 347, e o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional e aplicou apenas deferiu 2 medidas. A primeira medida, a liberação do fundo, a liberação do recurso do fundo penitenciário, que é algo que nem precisava ser falado. É um absurdo essa retenção de um altíssimo valor, de mais de bilhão, numa conta lá no fundo penitenciário, enquanto isso a superlotação carcerária. Todos os problemas estruturais, não é fornecida alimentação, não é fornecida higiene, tratamento médico e várias outras coisas. Então essa foi uma decisão, a liberação dos recursos do fundo penitenciário. Outro pedido que foi deferido pelo STF nesse julgamento dessa cautelar foi a realização de audiência de custódia, que pela lei brasileira não há uma previsão concreta de realização de audiência de custódia, mas há a Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala sobre a audiência de custódia. Ou seja, o STF decidiu uma coisa que está na lei e uma coisa que está na Convenção Americana. Repetiu basicamente. Algo que nem precisava ser dito, teve que ser dito pelo STF. E não deferiram, por exemplo, um pedido para que os juízes motivassem as suas decisões quanto à prisão cautelar. Ou seja, isso não foi imposto, não foi concedido pelo STF nessa cautelar o dever de motivar as decisões das prisões cautelares. Significa o quê? Significa que está na Constituição falando que tem que motivar as decisões. Alguns vão falar que é princípio expresso, outros vão dizer que é princípio implícito, mas não há nenhuma dúvida que as decisões judiciais devem ser motivadas. E mesmo sendo algo tão óbvio, não foi deferido pelo STF. O que eu quero destacar aqui, portanto, é apenas essa discordância entre, num dia, dizer uma coisa e no outro dia, desconsiderar aquilo que foi dito. Os civilistas falariam que isso seria um tchucoque ou um venire contra factum próprio, porque num dia manifestou que é inconstitucional e no outro dia deixou ali, naquele estado de coisas inconstitucional, inúmeros seres humanos que estão
presos. Repito, não estou dizendo, não estou pregando que tem que ter o desencarceramento em massa, mas é necessário que o STF reconheça o efeito prático das suas decisões. Se decidiu no controle concentrado de constitucionalidade, algo dessa magnitude deveria ter um pouco mais de cobrança quanto ao cumprimento dessa decisão, ainda que tenha apenas aplicado essa liberação do fundo e a realização de audiência de custódia. Sabemos que no Brasil há várias comarcas que não realizam audiência de custódia. E isso argumentando, por exemplo, que há dificuldades logísticas, dificuldades quanto a pessoal, que não há juízes suficientes ou qualquer outra coisa. Mas a decisão do STF tem que ter algum peso. É necessário, portanto, reconhecer que chamar esse sistema prisional de estado de coisas inconstitucional tem que ter algum efeito prático. Caso contrário, a mais alta corte do judiciário brasileiro não está decidindo nada, está declarando algo que não tem nenhuma repercussão prática e é basicamente como um professor da faculdade me disse uma vez, que quando chega um cliente, ele te pergunta sobre alguma coisa, diz que praticou um crime ou que está sendo acusado de um crime, e aí o advogado quer mostrar conhecimento e começa a falar, bom, esse crime aí é um crime de tendência interna subjetiva transcendente, temos que argumentar pela inexistência de periculum libertatis e fumus comissi delicti, etc. E aí, depois que termina de falar tudo isso, o cliente só olha para o advogado e fala, tá, mas eu vou ser preso ou não vou ser preso? Só isso que eu quero saber. Então é isso que deveríamos pensar nessa decisão do STF. Não adianta reconhecer algo tão importante, o estado de coisas inconstitucional, que já havia sido reconhecido na Colômbia, por exemplo, quanto a direitos previdenciários de professores, e não dar nenhuma utilidade prática a esse tipo de decisão. É isso que é o mais importante e nós, criminalistas, temos que defender que isso tenha algum peso, que as palavras tenham peso e que não se diga, não se utilize qualquer palavra para qualquer coisa sem pensar nas consequências que essa palavra ou essa expressão, estado de coisas inconstitucional, carrega junto com ela. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal em que eu trato de tudo sobre PAD, falta grave, direitos, contagem de prazos e muito mais. Então, dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.